Mas eu queria iniciar lembrando a você o seguinte. Não precisa ir lá agora, mas se você olhar, o primeiro versículo do Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá na metade do Evangelho de Marcos, quase que na exatidão da metade do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no clímax ali daquele momento, existe a confissão do apóstolo Pedro, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No início, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No meio, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, quase que fechando as cortinas, quase que no final do seu Evangelho, aqui no capítulo 15, verso 39, Marcos registra aqui a confissão do centurião que estava conduzindo todo o processo de crucificação de Jesus. No verso 39, Marcos registra aquilo que o centurião dissera: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. 3 afirmações, uma no início, uma na metade e a outra no fim do livro. E as 3 afirmações deixam claro quem é Jesus, a identidade, a divindade desse que foi o filho de Maria. Então diz aí o verso 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Não há dúvidas de que esta é uma das declarações mais surpreendentes de toda a palavra de Deus. Por que ela é surpreendente? Porque o que foi que aquele centurião viu? Aquele homem, acostumado a processos de crucificação, o que ele viu ali foi a execução de um criminoso. Ao que tudo indica, não foi o primeiro. Ele provavelmente já tinha participado de outras crucificações. E o que ele está vendo ali diante dele é a execução de um criminoso. E quais são as últimas palavras que ele ouve daquele criminoso? O que ele ouve é: Deus meu, por que me desamparaste? Está aí no verso 34. Apesar de ver a execução de um criminoso e de ouvir as palavras de lamento e desespero desse criminoso, o centurião faz uma afirmação como essa: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Esse comentário, nesse contexto, precisa chamar a nossa atenção. Nós não sabemos o que de fato levou o centurião a fazer essa declaração, mas nós sabemos o que Marcos estava pensando. Marcos, ele está pensando algo mais ou menos assim: eu vou fechar a minha narrativa sobre a vida de Cristo com chave de ouro. Eu vou fechar o meu evangelho e vou guardar ali para o final essa pérola. Vou finalizar a minha obra com uma das maiores pérolas sobre Jesus. Vou fazer dessa afirmação o clímax da minha história. Outra coisa que deve chamar a nossa atenção aqui: o centurião confessa que Jesus é o Filho de Deus, mas ele o faz enquanto vê Cristo morrendo. Ou seja, no momento em que Deus está mais ausente,
o centurião consegue enxergar a presença de Deus. Isso é impressionante. Ele reconhece a divindade de Cristo exatamente no momento em que ele é abandonado pelo Pai. Isso é impressionante. Deus é revelado pela sua ausência. É uma coisa impressionante. O momento em que o centurião faz essa declaração lembra algo que era constantemente defendido pelo reformador Martinho Lutero. Lutero dizia que existem dentro do Evangelho, existem os teólogos da glória e os teólogos da cruz. A teologia da glória é aquela que procura ver Deus nos sinais, nos milagres, naquilo que é espetacular, nos prodígios. Por sua vez, a teologia da cruz é aquela que revela a identidade de Cristo através dos seus sofrimentos. A sabedoria de Deus está escondida na loucura da cruz, diz Lutero. Na vergonha da cruz está escondida a glória de Deus. Pela fraqueza da cruz, o poder de Deus está escondido. E Lutero dizia que, se nós quisermos conhecer o verdadeiro caráter de Deus, nós temos que necessariamente olhar para a cruz. Por quê? Quem é o Deus da cruz? O Deus da cruz é o Deus abandonado. Como assim? Em seu relato sobre os dias finais da vida de Cristo, você pode olhar depois, Marcos vai descrevendo como que Jesus vai sendo abandonado pela humanidade. Ele fica só, solitário, sem ninguém, completamente desprezado e abandonado. Ele é traído com um beijo, negado pelo líder dos seus discípulos, abandonado por todos os outros, julgado, torturado, morto pela humanidade. E se já não bastasse todo o abandono da humanidade, Marcos registra o abandono de Deus. Olha o que diz aí o verso 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactane, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, nós nunca conseguiremos entender o sentido real dessas palavras aqui. Jamais. O que nós temos aqui em Marcos 9:34 está para além da capacidade de compreensão do ser humano. Quando Marcos afirma que o pai abandonou o filho, o desprezo da humanidade quase que desaparece. Tudo aquilo que ele vem relatando fica em segundo plano. O beijo da traição, o líder que o nega, os outros que fogem, as torturas, tudo isso é esquecido. O pai abandonou o filho. As atitudes de abandono quase não são mais lembradas, perdem o peso. Marcos relata que no batismo de Jesus, os céus foram abertos. Aqui, os céus se fecharam. O filho foi desamparado pelo pai. No momento da maior necessidade, da maior dor do filho, o pai não está ali. No momento da maior angústia, o filho clama e o pai
ignora. Quando eu e você passamos por algum problema, alguma calamidade, alguma dor, nós normalmente encontramos o nosso maior refúgio na nossa casa, no nosso lar. O que acontece aqui com Cristo? O recurso familiar, o último recurso, não está ali. O Deus que ele agora necessitava, como nunca antes, não estava em nenhum lugar visível. Não havia resposta ao clamor, não havia consolo, não havia acordo. Como Paulo vai dizer posteriormente, Deus não poupou o próprio Filho. Quem conhece um pouquinho da teologia bíblica sabe que Deus precisou tratar Jesus Cristo na cruz não como filho. Na cruz, o Pai trata o Filho como pecado. Ali ele é pecado. E como se fez pecado, e por que se fez pecado, foi banido ao buraco negro ao qual pertencem os sem lei. Porque se fez pecado, e como pecado, foi lançado naquele lugar de onde só se sai um som. Daquele lugar só se sai um som. Que som é esse? Por quê? Por quê? A única palavra do Filho na sua agonia final foi: por quê? Outro evangelista, João, ele inicia o evangelho dele dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ideia do Logos estar com Deus, ela é extremamente significativa. O idioma grego, no qual João escreveu, possui três palavras diferentes que podem ser traduzidas para o português da palavrinha com. A primeira palavra que é possível ser traduzida é a palavra sun, S-U-N. E ela é traduzida para o português pelo prefixo sin, S-I-N. Nós encontramos esse prefixo em palavras como sincronizar, sincretismo, sinagoga. Uma sinagoga é um lugar onde pessoas se reúnem com outras pessoas, de forma que estar com, no sentido de sim, é estar presente num grupo. A segunda palavra é o termo grego meta. E essa palavra significa estar ao lado de. As crianças estavam aqui em meta, uma ao lado da outra. Quando nós caminhamos na rua com alguém, nós estamos caminhando com alguém no sentido de meta. Sim, meta. E a terceira palavra que pode ser traduzida e tem sido traduzida para o português é a expressão pros, P-R-O-S. Esse vocábulo, ele é encontrado com menor frequência do que os outros dois. É a expressão ali da raiz da palavra grega prosperone, que significa rosto, que significa intimidade, que significa proximidade. Então, recapitulando, para você não perder o sentido aqui. O grego tem três expressões para a palavrinha com. Sim, pros e meta. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai lá no original e você lê
aquilo que João disse, o verbo estava com Deus. Sabe qual palavrinha que João usou? Prós. No princípio era o verbo e o verbo estava prós, com Deus. Ou seja, o que João está dizendo aqui é que o Pai e o Filho, por toda a eternidade, gozavam de uma comunhão e de um amor indescritível. O que João está dizendo aqui é que pai e filho, eles nutriam uma eterna relação de intimidade. Ele está dizendo que pai e filho andavam o tempo todo face a face. É a intimidade eterna do pai e do filho. O que acontece na cruz? Essa intimidade é rompida. A relação de amor, de proximidade do pai e do filho é quebrada. Pai e filho que habitavam mutuamente um no outro são separados. O pai experimenta a perda do filho e o filho suporta o abandono judicial do pai. Por quê? Porque Jesus morre carregando todos os efeitos do pecado e toda a força da ira de Deus. Na cruz ele fica sozinho, ele fica abandonado. É estranho a gente dizer isso, mas na cruz Deus está dividido de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? A solidão de Cristo, ali na cruz, ela nos ensina uma das verdades fundamentais do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. O Deus abandonado nos revela o Deus trino. Por quê? Porque a possibilidade de Deus ser dividido de Deus só faz sentido se Deus for mais de um. Somente se houver distinção, Deus pode ser desamparado de Deus. Por isso que o Deus da cruz, o Deus abandonado, nos revela a pluralidade de pessoas na divindade. Isso é algo impressionante. Quem é o Deus da cruz? É o Deus abandonado. Mas também é o Deus unido a Deus. A cruz revela não somente as distinções dentro de Deus, mas o propósito da divindade. E qual é o propósito da divindade? Reconciliar consigo mesmo a humanidade. Quando Jesus deu seu último suspiro, Marcos nos diz, olha aí no verso 38, que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Se você já estudou um pouquinho a Bíblia, você sabe que o templo, ele era símbolo da presença de Deus com seu povo. E a estrutura física daquele templo ensinava que era impossível se aproximar de Deus. Existia ali uma série de ambientes nos quais, progressivamente, somente certas pessoas tinham permissão de entrar. E o lugar lá no mais interior do templo, chamado de Santo dos Santos, só uma pessoa, que era o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. E esse lugar, ele era separado por um véu grosso, que só o sumo sacerdote podia adentrar. Imagina um filme onde os bandidos querem assaltar um banco. E existe ali naquela agência bancária uma série de medidas de segurança que mantém ali os ladrões afastados do cofre. E para chegar ao dinheiro, esses assaltantes, eles precisam passar por cada uma daquelas medidas de segurança. E o obstáculo final é uma porta de aço ali impenetrável, com um complexo sistema de trancas.
Esse era o templo, com o seu véu. Não chega lá, ninguém chega lá, só quem vai lá é o sumo sacerdote uma vez por ano. A estrutura do templo era uma lembrança gráfica de que pecadores não têm acesso à presença de Deus. Quem tentasse chegar lá era fulminado. Aí chega Marcos e diz que quando Cristo morre, aquele véu, aquela cortina que separava Deus da humanidade, ela rasga-se ao meio. O recado é muito claro: o acesso, o caminho a Deus está aberto. E a partir de então, Deus poderia ser conhecido, seria possível se aproximar dele. Ou seja, se Deus está separado de Deus, como vimos há pouco, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus separado de Deus nos une a Deus, porque Jesus nos uniu a Deus. Enquanto pai e filho estavam sendo ali separados pelo abandono judicial do pai, eles estavam, na verdade, eles estavam unidos juntos num propósito comum, que era salvar pecadores como eu e você. Então não é bíblica a ideia de um pai indisposto a perdoar sem a intervenção do filho. É o que eu quero que você entenda. Não é que o pai está ali assim, e aí com a morte do filho, o pai vai entendendo, vai diminuindo a sua... Jesus não tornou o pai favorável, ganhando o amor do pai através do sacrifício na cruz. A nossa salvação, ela não é arrancada pelo filho das mãos de um pai relutante. Não, a obra do filho começa no amor do pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A nossa salvação, ela é viabilizada com um preço daquele pai que dá o seu filho, o seu próprio filho, aquele com quem ele tem íntima relação. A nossa salvação, diz o apóstolo Paulo, ela tem início, na verdade, é no amor do Pai. E ele diz aos crentes de Éfeso o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A verdade, gente, é que os atos do Filho são a efusão do amor do Pai. Tudo que Jesus fez por nós, dar a sua vida, tomar sobre si o nosso pecado, abrir o caminho para o Pai, tudo que o Filho fez teve início no amor do Pai. Ou seja, a cruz é um trabalho conjunto do Filho e do Pai. Quem é o Deus da cruz? É o Deus unido a Deus, porque somente a doutrina da Trindade nos ensina que isso é possível. Somente a doutrina da Trindade possibilita essa verdade. Na cruz nós temos não apenas o amor do Filho,
mas também o amor do Pai. Está faltando alguém? Alguém pode se perguntar: Pai e Filho estão diretamente relacionados com a nossa salvação, e o Espírito Santo? Não é um Deus trino? Um Deus, 3 pessoas, não há obra do Espírito? Marcos não nos fala aqui nada acerca da ação do Espírito Santo na cruz, mas outros escritores sim. Você não precisa abrir, eu vou ler, peço a sua atenção. O autor aos Hebreus diz assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção, porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. No batismo, Jesus recebeu sobre si o Espírito Santo, dando a ele poder, autoridade para desempenhar o seu ministério. E o Espírito vai acompanhando Cristo ao longo dos seus 3 anos de ministério. Você realmente acha que na cruz o Espírito irá abandoná-lo? O autor aos Hebreus diz: nada disso. Pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Na cruz Jesus é abandonado pelo Pai, mas o Espírito estava ali, sustentando, auxiliando, capacitando a se oferecer ao Pai. Calvino vai dizer: Cristo sofreu como homem, mas para que sua morte pudesse efetuar nossa salvação, ela veio mediante o poder do Espírito de Deus. Lá no Getsêmani, Jesus orou usando a expressão Abba Pai. Essa expressão ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento: no Getsêmani, em Romanos 8,15 e em Gálatas 4,16. Em Romanos e em Gálatas, Paulo diz que essa oração é feita pelos cristãos pelo intermédio do Espírito de Deus. Será que isso não sugere que Jesus também ofereceu a sua oração mediante o Espírito? Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava sustentado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, ele se submete à vontade do Pai, que ele tinha dito: se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. É o Espírito que o auxilia, que conduz Jesus em todo aquele processo. Quando você lê lá em 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer que a obra do Espírito não se encerra na cruz. Ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo é que a aceitação da mensagem de Cristo é obra do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa só entende, só tem os seus olhos abertos
mediante a intervenção do Espírito Santo de Deus. Portanto, o que nós temos aqui? O que nós cristãos, estamos celebrando nesse fim de semana? Não é a Páscoa judaica. O que nós estamos celebrando é aquilo para o qual a Páscoa aponta: a morte e a ressurreição de Cristo em nosso lugar. E na morte e ressurreição de Cristo, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito. A cruz nos mostra a unidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito, eles estão unidos num único propósito. Que propósito é esse? Salvar pecadores como eu e você. O Pai ofereceu aquilo de mais valioso que ele tinha para salvar a sua vida: o seu Filho. O Filho foi separado do Pai para que nós, seus irmãos, pudéssemos nos achegar ao Pai. E o Espírito nos convence dos nossos pecados para que nós tenhamos acesso ao trono do Pai. Que ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, lembremos que Pai, Filho e Espírito Santo estiveram e ainda estão envolvidos na maior obra que existe nesse universo, que é a salvação de pecadores como eu e você. Que ao participarmos da ceia memorial, para onde a Páscoa aponta, nos lembremos que a Trindade, a Santíssima Trindade, está envolvida em todo o processo de salvação que teve lá na cruz a sua materialidade. Um processo de salvação que começou na eternidade e vai se encerrar naquele último dia, quando a igreja gloriosa estiver toda reunida lá nos céus. Portanto, ao comer do pão e ao tomar do cálice, agradeça ao Pai, bendiga ao Filho e louve ao Espírito Santo de Deus, porque a sua salvação, a minha salvação, faz parte da obra de todos eles. Nós vamos passar esse momento, e eu quero convidar todos vocês que são membros de alguma igreja evangélica, estão em comunhão com a sua igreja, você que é visitante e está em comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado, você é nosso irmão, você deve se achegar à mesa do Senhor, louvando a Trindade Santa pela redenção que Cristo obteve por cada um de nós. O pessoal da música pode vir, nós vamos servir e você fique à vontade para estar entre nós.